está, senão na casa de Deus. E a palavra de Deus essa noite vai falar sobre nas nossas vidas e vai incendiar o nosso coração, porque a palavra do Senhor nessa noite, a qual Deus tem colocado no meu coração, é uma palavra que fala sobre o altar. E muitas das vezes nós precisamos manter o altar com fogo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu convido a igreja a abrir vossas Bíblias em Levítico, capítulo 6. Versículo 12. Todos encontraram? Levítico capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Aí onde você está, curva a sua cabeça, coloca a mão sobre a sua Bíblia, você que tem. Você que não tem, coloca a mão sobre o teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento, meu Deus, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, e que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, assim eu peço a Ti, ó Deus, diminua eu nesse altar, cresça o Senhor nesse lugar, que cada um dos Teus filhos possa sair daqui com a resposta, Pai, a qual veio buscar de Ti, ó Pai. Que o Senhor trouxe essa pessoa até este lugar, Pai, porque o Senhor deseja falar com cada um de nós, e assim eu creio, Pai, que o Senhor já se faz presente nesse lugar, e a Tua unção, meu Pai, se manifeste nesse nosso meio, com curas, com bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim em Levítico, capítulo 6, do versículo 12: o fogo, pois sobre o altar, arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, e sobre o altar não se apagará. Amém? Glória a Deus, só até aí. Aleluias. Santo é o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor, nosso Deus, fala sobre o fogo, a qual Deus, Ele dá uma instrução aos filhos de Arão, que é o sacerdote, para cuidar da tenda. E todas as vezes, pela manhã, o sacerdote tinha a obrigação de ir tirar a cinza e colocar a lenha sobre o altar, e o fogo ali não se apagará. E olhando esse texto, eu estava lendo, e eu comecei a falar com Deus e perguntar: Senhor, o que representa as cinzas a qual o Senhor estava falando? E a palavra me trouxe a entender que a cinza representa passado, a cinza representa algo que não presta mais, algo que não tem valor nenhum, e é necessário tirar para que venha o novo. Para que o fogo permaneça aceso, é necessário que a cinza seja tirada. E se nós trazemos para o dia de hoje,
tem pessoas que estão carregando as cinzas do passado para o dia de hoje, querendo que o fogo se acende acima das cinzas. E isso é impossível, porque o fogo é o próprio Deus. E Deus nunca vai se manifestar aonde há cinzas que não tem prestígio nenhum. Porque se tivesse valor as cinzas, Deus não mandaria o sacerdote tirar as cinzas. E eu estava entendendo, e a palavra me trazia revelações, e eu perguntava a Deus de por que o sacerdote tinha esta obrigação. É porque Deus disse que a obrigação é do sacerdote. E eu perguntava para Deus, e nós que estamos com o altar diante de ti? Eu não estou falando do altar aonde eu estou aqui pregando, eu estou falando do altar que é o nosso coração. Como é que está? Será que há cinzas dentro do nosso coração que precisa ser removida para que esse fogo possa se acender? Porque se não tirar as cinzas, que tem muita gente falando, há um tempo que eu era cheio da unção, há um tempo que eu pregava, havia um tempo que eu orava, e esse tempo passado representam as cinzas, que não há, que Deus não quer que você relembra o passado que você fez. Ele quer que você tire a cinza e começa tudo de novo, para que o fogo permaneça aceso. Você já olhou pessoas que começam a vir à igreja, ela está indo, vem, busca, e de repente começa uma chama dentro dela, o desejo pela palavra, o desejo para estar cultuando, o desejo de ler a Bíblia, aquele amor por estar na presença de Deus, e de repente o fogo vai indo e começa a se apagar. Aí se chama o esfriamento, a fé acaba diminuindo nessa pessoa, mas o altar continua sendo o mesmo, o fogo continua sendo o mesmo. Mas pastor, não estou entendendo, como é que o fogo vai continuar se a pessoa está fria na fé? O fogo não vai se acender se a pessoa estiver fria, mas o fogo ainda é o mesmo. Qual é a ferramenta para que eu possa voltar outra vez, ter esse fogo ardendo dentro de mim? Voltar a buscar o Senhor outra vez. É você voltar para o altar outra vez e fazer aquilo que você não fez, ou que você já fez, mas você quer fazer em dobro para Deus, se entregar mais, porque a palavra mostra que o sacerdote tinha essa obrigação. Mas se nós olharmos, a responsabilidade de manter o fogo aceso em nós não é de Deus, é sua. A responsabilidade do fogo continuar aceso dentro de mim é minha mesma. A responsabilidade não é de Deus, ela é sua, porque o fogo continua no mesmo lugar. É você que põe a lenha para que ele permaneça aceso, é você que tem que estar tirando a cinza para que ele permaneça aceso. O sacerdote tinha essa obrigação, e hoje quem tem é você, de manter as chamas acesas dentro do seu coração. Então o sacerdote tirava as cinzas, e nós sabemos que se tem fogo, não só tem cinza, mas também tem brasa. E a brasa, ela precisa ter o fogo para continuar acesa. E diante das cinzas, a brasa ela vai virar cinzas também, porque não vai mais pegar fogo. É necessário tirar tudo. E quando eu tiro, eu sei que agora eu sei que o fogo vai se acender em mim. O sacerdote entendia. E tem pessoas que ainda não entendem que a responsabilidade não é de Deus. Tem gente falando: Deus, eu quero ser incendiado, eu quero que Deus me incendeie, pastor, com este fogo dele na minha vida, eu quero sair incendiado, mas ainda não tirou a cinza, ainda não limpou o altar. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias, quando sobe no Monte Carmelo, ele primeiro, antes de ele pedir Deus para que o fogo desce sobre o altar, a Bíblia diz que ele vai reconstruir o altar. Ele vai começar a colocar as pedras, ele vai começar a colocar a lenha,
e Ele também vai colocar o sacrifício. E a Bíblia diz que então, quando ele clama a Deus, Deus então vem com fogo e consome tudo que estava sobre o altar e as águas que estavam em volta. Mas para isso, primeiro, ele vai preparar. Então, muitas das vezes, para mim receber o fogo de Deus na minha vida, eu preciso me preparar. Eu preciso preparar o altar para que o poder de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. E isso nós não vamos fazer carregando as cinzas junto com a brasa. Eu preciso tirar. Aí a Bíblia vai dizer que os filhos de Arão, quando entravam no templo, que eles vinham acender e apresentar o sacrifício, quando saísse do santuário, era necessário trocar as vestes. Por quê, pastor? Por que ele não continuou com as vestes? Era necessário que ele, quando saísse, botasse umas vestes novas, porque se ele entrasse outra vez com as mesmas vestes, Deus não iria aceitar. Da mesma maneira, nós estamos querendo viver na presença de Deus e queremos ser cheios, vivendo as mesmas práticas, do mesmo jeito. Aonde você colocou o sacrifício, você não precisa voltar mais da mesma maneira. Você precisa mudar a sua atitude na presença de Deus, para que o poder de Deus continue na tua vida e o fogo nunca se apagará. É necessário. Mas tem muita gente está querendo o fogo de Deus. Eu quero o fogo de Deus na minha vida, pastor. Deus, Ele vai dar o fogo, vai vir com fogo, mas eu preciso preparar o altar. Eu preciso preparar, eu preciso pôr a lenha. Agora, pastor, eu vou acender o fogo, porque eu sei que não só a lenha, mas eu vou colocar o fogo. Não, o fogo quem vai colocar é Deus. Os filhos de Arão vieram também com fogo, e a Bíblia diz que eles entraram com fogo ao qual Deus não aceitou. Um fogo estranho, acender ali no altar, e a Bíblia diz que Deus o matou ali mesmo. Veio um fogo e consumiu os dois. E se nós olharmos, como é que eu posso me apresentar, pastor? Hoje nós estamos no tempo da graça, amém? Nós estamos no tempo da graça, aonde o Senhor, Ele não se manifesta mais em pedras, Ele não se manifesta mais em cavernas ou em tendas, Ele se manifesta dentro de você. Apenas permaneça com teu coração limpo, e o fogo nunca se apagará, amém? Continue, o coração aberto para receber, limpa, faça como Elias fez, prepara o altar, que muitas vezes está quebrado. Muitas vezes você está com o altar, esse altar aí do teu coração está precisando ser restaurado, e às vezes você não sabe como Deus pode restaurar, pastor, o meu coração, se eu fiz tanta coisa errada, se eu tenho andado tão errante. É por isso que é necessário reconstruir outra vez, porque assim o Senhor vai nos perdoar, e eu creio que você vai ser incendiado por esse fogo santo de Deus. O fogo de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Aonde você for, há o fogo de Deus sobre a sua vida. A responsabilidade de manter o fogo aceso ainda é sua. É você que decide viver cheio de Deus ou viver cheio das vontades. Porque se nós olharmos aqui a cinza, ela representa tanta coisa. A cinza representa tanta coisa que não tem prestígio nenhum, e às vezes a pessoa quer carregar para perto de Deus, quer carregar mesmo assim. Eu vou levar até Deus, que Deus ele vai limpar. Não, se nós olharmos aqui, é o sacerdote que limpa, é ele que põe a lenha, mas o fogo é Deus. A responsabilidade de acender essa chama aí, em você e nele, é o próprio Deus. Mas não vem você e eu colocarmos a responsabilidade em Deus, de Ele colocar a lenha e o fogo. Não, primeiro é você que coloca a lenha, e Deus vem com o fogo. É você que prepara, e Deus vem e se manifesta sobre a sua vida. É você que diz não para o pecado, e Deus vem e nos perdoa. É assim.
É você fazendo e Deus se movendo ao teu favor. É você preparando e Deus fazendo ao teu favor. É você orando e Deus dando livramento. É você pedindo a Deus e Deus respondendo. É desta maneira. É você, quem faz a primeira parte é você. A ordem foi dada. E a pergunta é: como está o teu altar? Como está o nosso altar diante de Deus? Será que tem algumas cinzas que precisa ser removida? Será que tem algumas cinzas que precisa ser tirada para que nós podemos colocar o algo novo? A lenha representa a oração, a lenha representa a palavra, a lenha representa frequência, porque a Bíblia diz aqui que é diariamente, não é uma vez que o fogo vai ficar acendendo. Acendeu hoje, amanhã não acende, não. O fogo de Deus é diretamente, todos os dias o fogo vai estar aceso sobre a sua vida. É todos os dias Deus irá se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. É você abrir o teu coração e deixar Ele trabalhar ao teu favor. Você está me entendendo? O sacerdote, a responsabilidade todos os dias era pôr o fogo. Elias, para mostrar para os deuses de Baal, para os falsos deuses, que havia um só Deus que responde com fogo, ele vai e primeiro prepara o altar. Primeiro ele faz tudo como manda a palavra de Deus, preparar. E nós precisamos nos preparar. Precisamos preparar a nossa vida diante de Deus. E não é um fogo, irmão, que se acende agora aqui e amanhã vai apagar. O fogo que a palavra fala não é algo que a gente pega o isqueiro e vai acender e de repente vê um vento ou joga água e apaga. Não, estamos falando de um fogo que vem do alto, que vai arder dentro do teu coração, que você vai voltar a ser aquela pessoa que orava antigamente, aquela pessoa que buscava antigamente, mais cheio da presença de Deus, mais com temor à palavra do Senhor. Porque se nós olharmos, aqui o sacerdote tinha obrigação, mas até esse sacerdote, os filhos de Arão, erraram. Aí se você olhar, como é que pode um sacerdote que cuidava, que recebeu a orientação de Deus, até eles vêm com fogo estranho para o altar, traz o fogo estranho para o altar de Deus, sabendo que Deus não aceita que ninguém acende fogo nenhum que não fosse ordenado por Deus. E tem muita gente querendo fazer coisas sem a ordem de Deus. Tem muita gente que está vivendo igual os filhos de Arão, viveu na obediência, agora vive na desobediência, fazendo o que acha que é melhor. Eu acho que assim era melhor, pastor. Eu acho que assim, se fizesse o altar desse jeito, eu acho que chamaria mais atenção. Eu acho que se fizesse assim seria melhor. Se nós olharmos aqui o altar, esse altar aqui, ele não precisou de muita coisa, só precisou de manter limpo e apenas pôr a lenha. Deus não pede nada que você e eu não podemos fazer, coisas simples, mas essa simplicidade às vezes se torna tão difícil. É assim ou não é? Tem coisa na nossa vida que nós não queremos tirar, tem coisas que nós se apegamos tanto, que nós dizemos, não Deus, eu entendo, essa brasa aqui está apagada, mas essa brasa, eu creio, se eu encostar ela no fogo, ela vai acender. Deus está dizendo, está na hora de jogar, joga fora, porque eu tenho algo novo para a tua vida, eu tenho algo melhor para você. Eu quero derramar um fogo novo na sua vida, eu quero acender a brasa, mas não quero brasas que não têm mais prestígio. Pega e joga para longe. Deus manda o sacerdote levar para fora do arraial.
Deus não diz para eles deixar dentro do arraial, não. Olha, leva lá para fora da cidade, coloca bem longe, mas coloca num lugar limpo, aonde não tem. Se eu olhar, se nós entendemos, aonde as pessoas não podem se contaminar com ela. Você está me entendendo? Tem pessoas que elas estão carregando a cinza e está contaminando outras pessoas, está carregando na brasa e está contaminando outras pessoas. Mas como, pastor? Colocando a pessoa, levando a outra a pecar, levando a outra a desobedecer a palavra de Deus, até mesmo se afastar da igreja. Olha, se eu fosse você, eu não iria mais para aquela igreja. Se eu fosse você, eu não orava mais. Tem pessoas que levam a outra a pecar, porque carrega cinzas, e cinza de mágoa, cinza de ódio, cinza de rancor, e isso tudo vai te afastando da presença de Deus, e o fogo vai se apagando. É isso que está acontecendo. Muita gente que dizia, eu era cheio, hoje já não busca mais, já não pede Deus para se incendiar. Sabe por quê? Porque não quer tirar cinzas. E às vezes tem algumas cinzas que às vezes nós queremos guardar para nós mesmos, aonde Deus está mandando tirar. E eu não falo de pessoas, eu falo de nós mesmos. O eu é uma cinza que às vezes nós debatemos até mesmo com o irmão. Quem não já viu o irmão debater com o outro a palavra de Deus, dizendo, olha, eu não entendi aquela mensagem, mas se fosse eu falaria melhor. Eu não entendi, mas se o meu pensamento, no que eu acho, assim é bem melhor falar. Tem pessoas que discutem a palavra. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você não vai ver os discípulos de Jesus discutindo com ninguém, quem conhecia Jesus melhor, quem não conhecia. Apenas a ordem do próprio Jesus foi o quê? Ide pregai o meu evangelho. Ele não pediu para ninguém bater boca com ninguém, ele pediu para ir pregar o evangelho. Mas tem pessoas que carregam a cinza, pastor, que ele pensa que as pessoas elas não sabem de nada e elas sabem mais. Ela diz que o pastor dela não sabe, mas ela sabe mais, porque ela carrega uma mágoa. E carregando mágoa, sabe o que é que ela faz? O que ele faz? Ele levanta o ministério, ele abre uma igreja para ele dizer que ele tem Deus, o fogo. Sabe o que eu quero que você entenda, igreja? É um fogo estranho, aonde Deus não se manifestou, porque Deus não ordenou. Vem de quê? Vem da desobediência. Não está debaixo da obediência de Deus, não é instrução dada por Deus. A instrução dada por Deus aqui é que continue colocando a lenha, limpa o altar. A ordem de Deus é: ide pregai o meu evangelho. Não tem outra não. Se tiver outra é obra de engano, amém? Porque aqui a instrução aqui é manter o altar com fogo aceso. Você vai manter o altar aí do teu coração com as chamas acesas. Como, pastor? Continuando buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus, em oração, consagração. Ah, pastor, mas eu queria que as pessoas vissem o tanto que eu busco a Deus. Não. Fica tranquilo, é você e Deus. É você buscando e Deus se manifestando na sua vida. E o fogo nunca vai se apagar. Essa chama vai continuar acesa aí, amém? Glória a Deus. O dia de hoje, nós precisamos limpar o nosso coração, tirar as mágoas, tirar o rancor, o ódio, porque tem gente que está na igreja e vem para o altar, coloca até a lenha, pastor, mas as cinzas ainda continua. Está colocando a lenha, e às vezes parece que o fogo está pegando. Eu não sei se você já mexeu com fogão de lenha, mas é complicado, é ou não é? Sopra, fumaça, acende, apaga. Eu acendi muito, soprei muito, e às vezes a cinza, eu deixava a cinza e às vezes acendia e apagava. E mãe diz: tira a cinza, depois você coloca a lenha e acende, que aí pega. Mas eu colocava em cima da cinza, não pegava. Pegava um pouco e apagava. Tem muito cristão assim, está colocando a lenha,
está pegando fogo, de repente apaga. Aí vem de novo, coloca a lenha, apaga. Não continua o fogo aceso. Como assim, pastor? Você não está entendendo? As cinzas ainda está aí dentro. Tem momento que está pegando fogo. Aí de repente sai. Chega em casa, o fogo apaga. Aí vem um desânimo. Aí volta para a igreja, o fogo começa a querer pegar. Ainda não entendeu que tem uma cinza. Que eu conheço pessoas que falam assim: eu vou morrer com isso e ninguém vai impedir. Vou carregar essa mágoa que eu tenho de fulano e não estou nem aí. Estou na igreja, mas não sou obrigado a suportar não. Carregando a cinza. Vem para a igreja, pega um pouco da cinza, tira as cinzas e você vai ver, a tua vida vai mudar. Você vai ver a diferença, o poder de Deus se manifestando sobre a sua vida. E não é uma vez não, é todos os dias. Quem está falando, pastor? O próprio Deus. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tirou a cinza, pronto, está preparado para que o fogo permaneça. Pastor, o fogo está quase apagando. Vem lá, coloca a lenha. Pastor, não estou entendendo agora, o fogo está quase apagando. Tira a cinza, coloca a lenha. Sabe, é todo dia lendo a palavra, é todo dia você orando. Quando você sai para trabalhar, dobra o seu joelho, fala com Deus, é todo dia. No seu trabalho, na sua casa. E o fogo continua aceso. E ele nunca vai se apagar. Por quê? Porque o fogo não é o homem que coloca em você, é o próprio Deus. Não é ninguém que acende, é o próprio Deus. A responsabilidade sua é colocar a lenha. Coloca a lenha. Tira primeiro as cinzas. E tem gente assim carregando. Eu estou na igreja, mas o pastor falou, mas eu não sou obrigado a obedecer não. Eu não suporto, eu sou obrigado, eu estou indo para a igreja. Não, não é só vir. Se nós olharmos aqui, falar de altar, os sacerdotes do Deus de Baal, eles preparou o altar igual de Elias. Preparou ou não preparou? Fez igualzinho. Colocou, preparou o altar, fez tudo certo, colocou a lenha. Aí eles começaram a clamar ao Deus dele, e a resposta não veio. O fogo não desceu. Por quê, pastor? Porque tem gente preparando o altar e pedindo fogo para um Deus que não tem poder nenhum para se manifestar em seu favor. Tem gente que prepara o altar para pessoas, para homens, achando que o fogo vai descer, achando que a vida dele vai mudar. Só que se nós olharmos aqui, o que vai fazer a minha vida e a sua vida mudar é o fogo que vem de Deus. Seu casamento vai bem, sua vida financeira vai bem, sua saúde vai bem. Por quê? Porque há um fogo dentro da sua casa. Há o fogo de Deus aí dentro do teu coração, que não deixa você ficar triste. Que a alegria permaneça todos os dias na sua vida. Glória a Deus. Então essa é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração. E eu estava lendo e pedindo a Deus a entender. Porque falar do passado, falar o que aconteceu no passado, eu poderia dizer, no passado eu fazia isso e era cheio. Só que isso não vai trazer o fogo de volta. O que é que traz, pastor? É eu esquecer o que ficou para trás e viver o presente hoje, o que está acontecendo agora. Eu não sei se tem alguém aqui que o coração dele, o coração dela tem alguma cinza que precisa ser removida, e você veio nessa noite e queria uma palavra, ou talvez você esperava uma palavra que falasse do avivamento, ou que você pudesse ser cheio do Espírito Santo. Mas a mensagem de Deus para mim e para você é remover as cinzas. Remove as cinzas e Deus irá se manifestar sobre a sua vida. Porque não adianta pôr a lenha, irmão, com as cinzas, que o fogo pode até acender, mas não vai continuar. Eu prefiro tirar cinzas e colocar a lenha
e o fogo irá continuar. Amém? É isso que Deus quer. Eu não sei se é você ou se é alguém na sua casa, na sua família que precisa que você leve esta mensagem no teu coração, porque a responsabilidade, ela não é do pastor, ela não é aqui do sacerdote, a responsabilidade é sua, de manter o fogo aceso. A responsabilidade não é de Deus, ela é sua. E tem gente querendo colocar a responsabilidade em Deus em tudo. Deus faz isso aqui, Deus. Há coisas que é Deus que vai fazer, está me entendendo? O fogo aqui é Deus, amém? Não precisa você trazer isqueiro e querer acender aí o teu coração, ou tacar fogo em alguma coisa e dizer que é o fogo que Deus acendeu. Não, aqui está falando que o fogo vem de Deus e que você tem a responsabilidade de colocar lenha e o fogo vai continuar aceso. Só que nós precisamos entender que primeiro tem que limpar. E eu não sei se você carrega a mágoa, mas a mágoa é uma cinza. A brasa, o que é a brasa, pastor? Você já viu aquela pessoa, aquele fogo está pegando, e a brasa, quando é tirada do fogo, que você tira ela, deixa ali fora, ela começa, ela até está acesa, ela não está apagada, ela está acesa, está fora do braseiro, mas ela continua ali acesa, e de repente vem o vento, vai soprando, e ela vai se apagando. Em vez de acender, ela vai se apagando. É assim ou não é? Aí você pega, coloca ela lá no meio do braseiro, o que é que acontece? Ela se acende de novo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te acender de novo, porque tem pessoas aqui que está apagado há muito tempo. O chamado, o seu ministério, talvez uma palavra que alguém falou, você desanimou, disse: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais saber de pregar a palavra, eu não quero mais saber de ir à igreja. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer que há tempo de acender essa chama outra vez, há tempo de acender essa brasa, porque você está no braseiro, e aonde há o fogo de Deus, a brasa se acende, porque as cinzas foi removida quando você decidiu remover, quando você decidiu sair da sua casa para vir buscar a presença de Deus, você decidiu tirar as cinzas, amém? E eu creio que Deus vai reacender outra vez. Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos falar com Deus. E eu não sei se algo na sua vida precisa ser removido. Eu gostaria que você falasse com Deus. E se você um dia pregava, ou se um dia você evangelizava, ou um dia você orava, e você não ora mais, e você não tem buscado mais, ou talvez você ainda precisa liberar perdão para alguém, você ainda não liberou, e você ainda continua com essa mágoa dentro do seu coração, que nessa noite você venha pedir Deus para limpar, você venha tirar a cinza e venha pedir Deus para te incendiar, porque a responsabilidade de tirar as cinzas, ela não é de Deus, a responsabilidade é minha, a responsabilidade de colocar a lenha é sua, amém? Então aí onde você está, fecha os teus olhos e começa a meditar na palavra do Senhor, no que Deus tem falado ao teu coração, e começa a sentir a presença dele aí se movendo em você. O Espírito Santo de Deus vai acender hoje as brasas que estavam apagadas. Chamados serão renovados. Aquele que estava desanimado vai voltar a sorrir. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A tua presença é real nesse lugar. Ó Senhor, nós podemos sentir a tua presença nesse lugar, ó Pai. A tua presença é real em nosso meio. Ó Senhor, aqui está o teu filho, aqui está a tua filha, Pai, que veio nessa noite, ouviu a tua voz. Ouvimos, meu Pai, a voz do Senhor falar ao nosso coração, que é necessário remover as cinzas, ó Pai, para que o fogo permaneça aceso em nossas vidas.
entendemos, ó Deus, que a responsabilidade, ela é nossa. E aqui tem pessoas, ó Pai, que veio, meu Deus, porque tem a sede, meu Pai, tem um desejo, meu Pai, de voltar a ser servo do Senhor, servir a Ti, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que deixou essa chama se apagar, porque houve descuido, meu Deus, em alguma área da vida, que ele ou ela se descuidou, e o fogo foi se apagando, meu Deus, e essa chama foi se apagando. O descuido, meu Pai, ou foi atraído por algo lá fora, as coisas deste mundo atraiu essa pessoa, e chamou a atenção, e de repente, meu Pai, se afastando do Teu altar, e as brasas, meu Pai, e o braseiro, de repente, ela não voltou, ele não voltou, e de repente começou a se apagar. Mas hoje vim, hoje estou aqui, hoje nós estamos aqui, ó Pai, porque desejamos ser cheios, meu Pai. Desejamos que o fogo do Senhor venha arder dentro de nós. O desejo, meu Pai, a cada dia de servir a Ti. O desejo, meu Pai, de pregar a Tua palavra. O desejo de perdoar, meu Pai, que nos feriu. Amar, meu Pai, que nos odeia. Ó Senhor, sendo removido essas cinzas do nosso coração, essa pessoa, ela possa sair daqui, meu Pai, o coração leve, meu Pai, ela possa sair daqui na certeza que a vida dela a partir de hoje vai mudar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Ela não será apenas uma brasa, mas será uma chama, meu Pai, ardente, aonde passar, irá contagiar outras pessoas. Outras pessoas serão incendiadas através dela, através dele, meu Pai, porque o Senhor trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda há tempo de voltar, há tempo de nós se achegarmos ao altar do Senhor e sermos cheios, ó Pai. Por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor: abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, Pai. Nós pedimos a Ti, meu Deus, fortalece o Teu filho, fortalece a Tua filha, e que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que esta chama continua acesa dentro de nós, e que a nossa vida seja totalmente para Ti, ó Pai. O que essa pessoa fazia, ela não vai fazer mais. O que ele fazia, ele não vai fazer mais, porque entendeu que o fogo do Senhor incendiou ela, incendiou ele, ó Pai. E hoje nós saímos daqui renovado a nossa força, crendo, meu Pai, que a Tua presença irá conosco todos os dias. Por isso eu oro, meu Pai, para que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, dê livramentos, ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que nós viemos a cada dia nos alimentarmos da Tua palavra e sermos cheios do Teu Espírito. Assim eu oro, ó Deus, e agradeço ao Senhor pela Tua presença nesse lugar, pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira, culto. Sexta-feira é o que? Forte, não é? Você não pode perder, vai ser bênção, amém? Deus tem uma palavra para você. Eu creio que o que Deus vai fazer sexta-feira aqui vai impactar a sua vida. E se você puder, traz mais alguém com você, amém? Convida alguém lá, diz: ó, aquela pessoa que você sabe que está passando por luta, por dificuldade, né? Aquela pessoa que diz: ó, fulano está precisando de ouvir uma palavra, traz na sexta-feira, amém? Deus tem uma palavra para essa pessoa, e Deus vai te abençoar por ter trazido essa pessoa até o altar, amém? Que Deus possa abençoar a todos, amém? E vamos orar para ir para casa. Levante sua mão para o céu. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem falado conosco, meu Deus,
e que o Senhor nos leva, Pai, para nossas casas em segurança, que cada um tenha uma noite tranquila e abençoada. Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém? Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, até sexta.